Olá pessoal, aqui é Ademar, do canal da Verdade, que nós iniciamos mês passado. E hoje eu vou contar sobre o meu testemunho, o que é o inferno. Testemunho meu porque uns anos atrás eu estava conhecendo a verdade de Deus. E um dia eu manifestava com demônios, eu vivia atormentado por demônios, e um dia eu estava dentro da igreja, de joelho dentro da igreja, e eu acabei que veio o espírito da morte. Nesse dia ele falou comigo, e eu lá de joelho no chão, ele disse: agora nós vamos ao inferno para ver aonde você vai morar. Eu estou falando com vocês e eu já contei para muita gente, todas as pessoas assim que eu conheço. Tem tempo para ouvir, que a história não é muito curta, mas eu vou tentar resumir aqui, porque o inferno é sério, o inferno existe. Se você assistir esse vídeo e dizer que o inferno não existe, você comece a olhar para Deus, comece a ler a Bíblia e comece a buscar a Deus, porque o inferno existe. Tanto o céu como o inferno existe, e são real. E eu vi, graças a Deus, Deus permitiu que o espírito da morte me levasse. Na época eu não entendi o porquê. Eu estou tanto tempo para gravar esse vídeo e não tive coragem. Agora Deus está falando para mim gravar para as pessoas que assistirem e ouviram esse testemunho, creiam que Deus está dando mais uma oportunidade para ela. E Deus permitiu que o espírito da morte me levasse para o inferno. E eu fui. Não fui porque eu queria ir, e nem porque fui convidado. O espírito disse: vamos. E eu seguia. Eu estava dentro da igreja, ele saiu na porta, ele olhou e disse: agora nós vamos. O espírito da morte subia. Nós não fomos caminhando, andando, nós fomos voando por cima das árvores, das montanhas, e fomos flutuando até chegar num certo lugar que tinha uma porta. Na época eu não entendia, tinha uma porta que era uma caverna, e ele foi entrando para dentro daquela caverna. E naquela caverna tinha uma porta que chegava ao inferno. Hoje eu entendo que o diabo não pode sair do inferno, porque o inferno é o centro da terra. Ele não pode sair do inferno e atravessar a terra. Ele tem portas, tudo tem porta. No céu tem porta, no inferno também tem porta. E a limitação, ele sai pelas portas. Então, e nós entramos. Eu só vi três partes do inferno, que ele disse que eu ia ver essas três partes, e a última foi onde ele disse que eu ia morar lá. Daí, a primeira, quando chegamos na porta do inferno, o Espírito falou, eu vi assim, como se fosse uma cadeia, cheia de gentes que estão empilhadas, uma em cima da outra, milhares e milhares, uma em cima da outra, e elas botavam as mãos entre as grades, tentavam me pegar e dizia para tirar elas de lá. E eu dizia para o Espírito: eu quero ir embora daqui, não quero ficar. Não, ele disse: nós vamos para frente. Daí eu perguntei: por que essas pessoas estão assim amontoadas e estão porque elas foram julgadas, não foram julgadas ainda, mas elas estão aqui esperando o julgamento. Só que elas elas estão aqui porque têm pecados. Elas cometeram os pecados, mas elas estão no nível do inferno mais simples, o menos castigado, que é a prisão eterna. Mas por quê? Porque essas pessoas nunca fizeram mal na terra, sempre foram as pessoas corretas. Como diz hoje, tem pessoas justas, corretas na terra, mas elas estão aqui pelo fato simples delas dizer que não creram em Jesus. Elas estão aqui porque não creram em Jesus. Elas dizem: não,
eu não faço mal a ninguém, não prejudico ninguém, eu estou com Deus. Mas o fato delas não crerem em Jesus e crer na religião e vir crendo numa tradição antiga, elas negaram Jesus, por isso estão aí. E daí nós fomos para frente. O Espírito me levou mais para frente. Eu queria sair, mas não podia. Ele disse, vem. E daí eu dizia que não queria ir, eu queria voltar, e o Espírito dizia, vamos, e eu era levado. Como se fosse uma esteira que ia me levando. Então, daí cheguei num ponto que tinha no inferno umas valas de larva de fogo e enxofre. E tinha pessoas que eram castigadas, pessoas que estavam como nos filmes americanos, que tem as pessoas acorrentadas com bola, presos, os americanos que estavam com bolas de ferro presas nos pés. E ali elas estavam gritando, desesperadas, e eu vi que quando a pessoa parava de gritar, vinha um espírito do demônio e pegava um garfo. Esse garfo aí que você vê que é eles dizem o tridente do diabo. Tem filmes aí que fala, que mostra, desenhos que mostram isso. Ele pegava aquele garfo, enfiava dentro da larva e tacava na pessoa, atravessava a pessoa pelo lado assim, e a pessoa gritava atormentada. E daí, nesse ponto, eu vi uma senhora, que na época eu tinha 6 para 7 anos, e nós morávamos no interior, na roça. E a minha mãe conhecia ela e a minha mãe falava para ela fumava muito, ela fumava um cigarro colado no outro, ela acendia um no outro e começava a fumar. E a minha mãe, eu lembro que a minha mãe disse, a senhora não vai parar de fumar? Eu lembro essa frase, ela disse, eu só vou parar quando eu morrer. E quando eu cheguei nesse ponto dessas pessoas que estavam nessas valas, eu escutei ela gritando. Eu escutei ela gritando atormentada, um griteiro, e eu tentei chegar perto e ver se ela era. Eu conheci pela voz, mas eu chegava perto, o rosto, a pessoa não tem rosto, o rosto dela é em trevas mesmo, não tem face. Então o Espírito disse, vamos para frente. Quando ele dizia vamos em frente, era levado, e eu fui. E daí ele disse assim, agora vamos no local que você vai morar, e dali você não vai sair nunca mais, é eternamente. Daí quando eu cheguei na beira de um abismo, hoje eu conheço a verdade, sei, a Bíblia diz que é um abismo. Quando Jesus comentou sobre o rico e Lázaro, que era o mendigo, que o rico clamava para o pai Abraão que Lázaro refrescasse a sua língua porque ele estava em tormento. Hoje eu entendo o que era o abismo lá. E o abismo não permitia que quem estava no inferno passasse para o céu, passasse para o paraíso. Não era o céu, era o paraíso. E quem tivesse no paraíso não passasse para aquele lado. Isso eu vi com meus próprios olhos. Eu estou falando isso, é testemunho para que as pessoas entendam que o inferno é real, Jesus está voltando. E daí quando eu cheguei, o Espírito da Morte chegou e disse assim, veja, e tinha uma fila imensa naquele abismo, até chegar no abismo, uma fila interminável. E daí tinha aquela fila, e aquela fila é tipo uma esteira, que ela eu vou dizer, é a esteira da vida. Ela nunca para, ela vai sempre caindo gente no abismo. E tinha uma fila que eu olhei, no dia eu não entendi. Depois lendo a Bíblia comecei a procurar e entendi. Uma fila de pessoas com as vestes brancas, como diz a Bíblia, que nós temos que se arrepender, nós temos que ter um concerto com Deus, nós temos que viver em santidade com Deus para ter umas vestes brancas. Tinha uma fila que tinha as vestes, pessoas vestidas com roupas normal, vou dizer, normal, suja, como mendigo.
E tinha essa fila que vinha uma fila de pessoas com as vestes brancas. Só que detalhe, ela era toda branca, de manga comprida, calça, não era calça, era tipo o povo os judeus usam, aquelas roupas compridas, como o sacerdote usa, aquela faixa branca, assim, uma cinta amarrada, mas tudo era branco. Só que essa fila de gente tinha roupa branca, mas detalhe, tinha pessoas que tinham manchas, como umas bolinhas vermelhas, tinha umas que tinha mais manchas, tinha outras que tinha menos, e tinha umas que tinham bastantes manchas vermelhas, assim, por toda a roupa branca, que hoje eu entendo, que seriam as vestes brancas manchadas. E tinha essa fila, e essa fila vinha, e as pessoas, quando chegavam na beira do abismo, elas se inclinavam para trás, se jogavam para trás, porque não queriam cair no abismo. Mas mesmo elas se caindo para trás, elas caíam no abismo. E o abismo ia tragando aquelas pessoas. E o Espírito da Morte chegou e disse para mim: Você vai entrar agora aqui, você vai cair no abismo, e o abismo vai ser a tua morada. E naquela hora eu não queria entrar, mas quando eu vi, eu já estava na fila. A fila foi andando, e quando eu cheguei, eu me virei, e quando a fila empurrou, eu caí. Quando eu caí no abismo, eu comecei a olhar para cima. Quando eu olhava para cima, eu só vi uma luzinha, tinha uma luzinha pequenininha, e aquela luzinha ia diminuindo, e eu não parava de cair. E quanto mais caía, mais trevas se tornava aquele abismo, mais em trevas. Então aquilo ali ia caindo, e o desespero aumentava, porque mais trevas vinha, e a luzinha que eu estava vendo lá em cima estava se apagando. E quando a luzinha estava bem pequenininha, mal enxergava aquele pontinho, eu lembrei de um jovem. Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu comecei a trabalhar lá em São Miguel do Oeste, numa fábrica de móveis. E esse jovem, ele era bem pobre. Na época meu pai e minha mãe, nós éramos miseráveis mesmo. Mas ele chegava um dia, eu tinha comida para comer. Teve dia que eu chegava lá na firma, ele sentava de lado, porque ele tinha dia que ele não tinha nem o que comer. Ele dizia sempre para mim: creia em Jesus, creia em Jesus que Ele vai te salvar. Se você não crer nele, você vai parar no inferno. Só que lembre, o dia que você parar no inferno, ele disse: você pode até parar no inferno, mas se tu estiver no inferno e você clamar por Jesus, ele te tira do inferno. E essa palavra ficou gravada no meu coração. E naquele dia eu estava caindo no abismo, e aquela luzinha se apagando. Eu lembrei desse jovem que pregou essa palavra, e eu nunca mais encontrei, mas eu quando lembro assim, eu chego a chorar, porque aquele dia foi difícil. Ele falava e ele dizia: eu posso não ter o que comer. Hoje eu choro, mas naquela vez eu não chorava, eu ria dele. Ele disse: eu posso não ter o que comer, mas Jesus está comigo. Se eu peço a Ele, Ele me atende. Eu posso, e eu levei antes a entender que ele dizia: eu posso não ter nada, mas eu tenho Jesus, e eu tendo Jesus, eu tenho tudo. Daí eu vi aquela luzinha que eu estava caindo, e o abismo era em trevas. Eu olhei para cima e lembrei que ele disse: clame a Jesus. E eu clamei a Jesus, eu disse: Jesus, mas eu gritei com toda a minha força, que eu tinha, eu gritei: Jesus,
tem misericórdia de mim, Senhor, me tira daqui, eu vou te servir até o último dia da minha vida, eu nunca mais vou abandonar o Senhor. E naquela hora, quando eu clamei a Jesus, eu olhei, que eu estava olhando para cima aquela luz, naquela luzinha, uma mão branca veio lá embaixo e desceu assim e me puxou. Quando ele me puxou, eu parei em cima do abismo de novo. Quando cheguei em cima do abismo, que eu olhei assim, eu tentei olhar para o rosto de quem tinha me puxado, pois eu estava no inferno. Quando eu olho no rosto, era um homem, parecia um homem, todinho de branco, um homem de branco, todinho de branco. Eu tentei olhar no seu rosto, quando eu olhei para o seu rosto, meus olhos não suportavam olhar, porque o esplendor da luz que brilhava no seu rosto era grandiosa, eu não conseguia olhar. Eu não via a face, porque o esplendor do seu rosto era maravilhoso, era tremendo. Eu não conseguia, mas eu olhava, daí eu olhei para baixo, olhei assim, parecia um homem. E eu olhei, e daí reconheci, é Jesus. Jesus me salvou. E daí naquele momento, veio o diabo e disse, esse daqui é meu, ele vai morar aqui, porque ele não quis ouvir o Senhor, e ele é meu. Jesus disse naquela hora, o diabo, quem dá a vida sou eu, quem tira a vida sou eu. Este daqui eu comprei com meu sangue na cruz. Quando ele disse isso, o diabo se afastou, sumiu. Jesus, naquele momento, ele colocou a mão, quando ele colocou a mão assim, eu não me lembro certo, mas que ele colocou a mão no meu ombro assim, mas quando ele colocou a mão assim, eu voltei dentro da igreja, questão de estralar os dedos, piscar o olho, eu voltei dentro da igreja, aonde eu estava de joelho, que eu tinha saído do meu corpo e eu visto eu mesmo em pé, eu via eu de joelho, meu corpo de joelho. Eu voltei lá na igreja, lá onde eu estava de joelho, num piscar de olho eu voltei lá. E daí eu comecei, será que é verdade? Será que... E eu não falei nada para ninguém, passou tempos, eu não falei nada para ninguém. E daí um dia eu falei assim para o meu irmão que tinha ouvido isso, tinha visto isso, ele disse, nem fala para ninguém, se começar a falar para alguém, eles vão começar a te chamar de louco, você vai acabar preso numa colônia, porque isso é loucura, isso não existe. Mas, e daí passou um tempo, na época, na Igreja Universal, eles mandaram um CD, um som de 30 segundos. Na época eu frequentava a igreja lá, eles mandaram um som que eles diziam que os cientistas americanos gravaram dentro de um vulcão, que eles mandavam as vozes do inferno, que tinham gravado. E nesse dia eu escutei, o pastor falou que ia colocar para ouvir essas vozes. E nesse dia eu estava sentado, e eu estava com a minha filha no colo, ela tinha 3 anos, acho, na época, 2 ou 3 anos. E quando esse som começou a rodar, quando chega nos 21, 22 segundos, que eu escuto a mulher que eu tinha 7, 8 anos, que estava gritando em tormento lá, ela começou
nos 22, 23 segundos dessa gravação, quem estava gritando era a mulher. Então, daí eu vi que realmente não era loucura. Tudo isso eu vivi. E quando eu estava lá, parecia que eu já estava 3 dias lá dentro do inferno. Mas quando eu voltei, parece que foi segundos. Mas eu estava lá, parecia que eu estava 3 dias dentro do inferno. E graças a Deus que foi só Deus permitiu essa visão para mim ver. Mas foi terrível. E eu digo para você, o inferno é terrível. Nem o pior dos bandidos merece estar lá. Então creia em Jesus. Creia em Jesus. E se você está assistindo esse vídeo agora, é porque Deus permitiu que você assistisse. Então, se você está assistindo, procure ler a Bíblia. Creia no que está escrito na Bíblia. Se você ler a Bíblia e crer no que está escrito, você vai conhecer Deus, Jesus e o Espírito Santo. E você vai ter a oportunidade de ser salvo. Não fique achando que é mais uma história que estão contando. Eu agradeço pela atenção de vocês e fique na paz. Que o Senhor venha salvar a todos. Em nome de Jesus.